Amigos, agora eu gostaria de convidar alguém que desde ontem estou perguntando que horas ele vem, como que ele vai vir, como é que vai ser, né? E ele não vem sozinho, que é o nosso padrinho, a nossa madrinha, Dr. Gadia, a Grazi Gadia e também a Jessie Blue. Vocês já estão por aí, meus amigos? A Jessie é uma menina que nós já estamos, assim, um tempo querendo trazer ela também, porque ela faz um trabalho incrível, de uma sensibilidade. Olha lá. Tudo bem, padrinho, madrinha? Bênção de vocês aí para nós. Tudo bem, pessoal? Daí, querido? Tudo Parabéns. bem, graças a Deus. Obrigada Oi, Jessie. Bom dia. Tudo bom, querida? Bom dia. Tudo bem, Jessie? Obrigado pelo convite, né? É um prazer para nós, é uma honra, né, sermos padrinhos, né? E é um prazer enorme estarmos aqui contigo nesse dia maravilhoso, né? Iluminado. A gente que te agradece, viu, doutor Grazi? Só para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica, tá? Essa ainda não é a palestra do doutor Gadia. Ele volta à tarde, vai estar fazendo a palestra conosco e vai estar também participando junto com a Temple Grandin. Então, você que está perguntando que horas a Temple vem, como é que vai funcionar, quando que vai ser e tal, calma, tá? Que depois vai ter um bloco especial com o doutor Gadia e a Temple Grandin. Algo inédito vai acontecer aqui, porque eles vão bater um papo, vão conversar e vão tirar muitas dúvidas a respeito do autismo. Mas a Jessie, ela está aqui e os dois agora vão bater, eu digo as duas telinhas aqui, vão bater um papo de um tema muito especial. Grazi, conta pra gente o tema que vocês estão trazendo pra gente. Primeiro, eu também queria agradecer a honra de estar aqui, poder fazer esse bate-papo com a Jessie, que é uma artista plástica maravilhosa. Eu queria me descrever um pouco para o pessoal que, de repente, não consegue nos ver, né? Então, eu sou loira, né? Uso um óculos vermelho e estou com uma blusa branca. Eu sou publicitária, artista plástica e fundadora do projeto Eye Contact, que tem a missão de cuidar dessas mães dos autistas, mas sempre com uma moldura da arte, né? E por isso que a Jessie está aqui hoje. Jessie, o nosso tema vai ser diagnóstico tardio, sempre é tempo de tratar, né? Jessie, tu quer te descrever, meu amor? Tu quer falar de ti? Sim. Primeiro eu vou me apresentar para as pessoas que também não podem nos ver no momento. Sou a Jessie, eu tenho cabelo curto, castanho claro e eu tô com um vestido estampado e uma medalha no peito, que é muito honrada. E eu queria também agradecer a Grazi e o Dr. Gadia estarem aqui comigo, que eles me passam muita confiança, e a Kane, e esse projeto incrível do Rafa. Quer te apresentar, Carlos, como tu é? Eu sou o Carlos Gadia, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo com deficiência visual, né? Eu sou uma pessoa idosa, né, com pouco cabelo na cabeça, uma barba branca bastante grande, né, óculos de grau com ar negro, estou com uma camisa azul, né, que é a cor mundial do autismo, um casaco azul escuro, e é um prazer para mim estar aqui, né, com vocês e com a Jessie. Nós vamos começar então, né? Porque a gente não tem muito tempo, nós queremos aproveitar ao máximo a Jessie aqui, que é autista. Ela tem 29 anos, né, Jessie? Sempre 29. Mora na Paraíba. Qual é o nome da tua cidade, Jessie? Caraúna, Paraíba. Fica no litoral. Isso aí. Então, nós vamos começar perguntando para a Jessie, quando que foi que ela recebeu o diagnóstico do autismo? Eu recebi o diagnóstico com 22 para 23 anos, era dezembro, ainda lembro do dia, assim. Foi um dia que eu posso dizer que mudou a minha compreensão de mim mesma e em toda a minha família, a minha volta também, tudo se encaixou, sabe? Nesse dia. Eu acredito que o diagnóstico, ele não é fácil, mas ele também cria uma grande diferença assim, na sua vida. E, Jessie, por que tu acha por que mudou, né? O que melhorou depois do diagnóstico? Porque todos os meus comportamentos, gostos e performances foram entendidos, né?
teve uma resposta para que, por que tudo aquilo acontecia, porque eu era tal como sou, né? Nossa essência é muito única, por isso que nós somos autistas. Nós somos realmente diferentes. Não adianta dizer que não há diferença, porque a diferença é em ser como somos, né? E não há diferença ruim. Eu acho que a gente aprende até mesmo que nós devemos respeitar como nós somos. Que as dificuldades que vêm com o diagnóstico, elas não diminuem as habilidades que a gente pode ter e também o quanto a gente pode alcançar, né? E o que a gente realmente importa na nossa família. Eu não sou só a Jessie autista, eu sou a Jessie da minha família, filha do meu pai, da minha mãe. Isso vem antes de tudo. E isso não nos diminui, né? Pelo contrário. E tu pode descrever quais são as tuas características que são mais intensas do autismo na tua vida, na maneira como tu te comportas, quais são as... Pode contar um pouco para o pessoal? Sim, claro. Principalmente uma coisa que é inesquecível. Teve anos que eu só vesti rosa e ninguém entendia porque eu só vestia a roupa rosa. Meu Deus, meus pais não aguentavam mais me ver só de rosa. E eu só usava trança. E daí as pessoas não entendiam. Mas para mim era um padrão que me deixava organizada, que eu me sentia segura, que tinha um significado para mim. Não era simplesmente uma cor de roupa. E também a minha questão de ficar só no colégio, só na biblioteca, não tinha amigos para conversar. Eu tinha amigos queridos, mas não de conversar, assim. Então, são coisas que você vê entre todo o seu meio, que você se destaca nisso, que você não é como todos. Se você é uma pessoa que você não vê outro do seu lado tão facilmente, às vezes não é muito fácil, mas quando você entende o porquê das coisas, você começa a caminhar mais segura, sabe? Nesse tempo eu era um pouco insegura, porque eu tinha que me explicar para tantas pessoas que não é necessário nós nos explicarmos, né, doutor Gadia? A gente é como é, e as pessoas têm que aceitar o nosso jeito. A gente não pode mudar a nossa essência. É verdade, Jess, né? Aliás, né, o que torna a humanidade o que é, né, exatamente a diversidade, né? Se todos nós fôssemos bons em tudo, ou se todos nós fôssemos ruins em tudo, né, o mundo não existiria, né, como existe. Exatamente as nossas diferentes habilidades e as nossas diferentes dificuldades que nos fazem únicos e que permitem que o mundo seja um mundo. Né? Então, nós temos que cada vez mais valorizar isso, né? Mas também, né, nós temos que entender que num processo de desenvolvimento do ser humano, de cada ser humano, né, existe um processo que leva à melhora das habilidades de interação social, de comunicação, e que isso é exatamente o que nos diferencia de outros animais na Terra. Né? Então, nós somos diferentes, graças a Deus nós somos diferentes, né? Mas todos nós temos coisas a aprender, né, e situações em que nós podemos melhorar as nossas capacidades para que a gente possa se relacionar com o mundo. Acho que está fazendo isso melhor, Jéssica. Está sempre fantástico. Jéssica, antes de a gente falar quando é que tu encontraste o tratamento adequado para ti, como que era antes de tu ter encontrado? Que tipo de tratamento te ofereceram ou que tu tivesses acesso ou não? Bem, quando eu recebi meu diagnóstico, o meu neurologista fez uma coisa de tempo que o Dr. Gadia, ele sempre diz: não para no diagnóstico, você tem que organizar essa família, encontrar caminhos para ela, que ele sempre diz isso, não, você não para no diagnóstico, e ele encaminhou, mas aqui não tinha muitos recursos, então me mandaram para o UNASF, que no tempo existia, que era tipo um centro que tem psicologia, mas a psicologia que eles tinham não me alcançava, sabe? Não era uma coisa que me alcançava.
era tipo uma análise e para mim não me alcançava, não me fazia diferença. Eu não me sentia indo para frente, por mais querido que o psicólogo fosse, mas eu não sentia. E a diferença que faz é que hoje eu consigo me expressar, me explicar, olhar mais nos olhos, ter contact, né, Grazi? Que eu sou muito grata a isso, porque quando tu consegue se expressar, isso não tem um preço, é realmente gratificante. E não só pessoas verbais, Dr. Gadia sempre diz, comunicar é o passo principal. E eu quero também dizer que o que me fez mais diferença foi uma frase que eu vi do Dr. Gadia logo quando eu conheci ele, que eu sei que a gente vai chegar aí, mas ele disse, Jessie, tu tem potencial. Isso nunca saiu do meu coração e da minha cabeça, que ele disse isso para mim, mas ele estava dizendo para todos os autistas. Nós todos temos potencial, dependendo de grau de autismo, alguma coisa esse autista vai gostar, alguma coisa esse autista vai fazer, essa pessoa, ela tem uma expansão de coisas que ela pode criar, sabe? Que se ela também não gostar de alguma coisa, ela já é realmente incrível por ela ser tal como ela é, por ela ser... porque ela vive nesse mundo que não é tão fácil para ninguém, mas ser autista você luta, eu acho que mais vezes, né? Você é colocado mais em provas, assim. Mas todos os autistas, para mim, eu acho que eles já são campeões da vida, sabe? Porque eles estão permanecendo, estão lutando, as famílias também. E a gente não pode esquecer da família, né? Jessie, agora conta para o pessoal, então, quando foi que tu tivesse a oportunidade de encontrar o tratamento correto e que hoje te ajuda muito? Qual é esse tratamento, né? Bem, quando eu participei do Bahia de Todos os Terra, eu conheci a Grazi. E ela teve uma proposta de arte muito boa, que era o Artes... Antes nem existe o Artes and Arts, a gente começou a ter aulas só nossas, eu e ela. E isso eu vi que fez uma diferença até no meu olhar. Eu não tinha muita fixação no olhar do outro. A Grazi bem lembra disso, não conseguia olhar para ela bem. Eu quase não falava, eu só falava sobre meus hiperfocos. Ela aprendeu tudo de mitologia e sobre a ciência. Tudo que você deve imaginar, ela já sabe. Coitada da Grazi, mas ela tinha uma boa vontade tão grande de aprender e de estar comigo. Eu acho que é isso que faz a diferença no tratamento. O autista, ele se sentir acolhido pelo neurologista, pelo seu terapeuta, pelas pessoas que estão em volta, ele vai sentir, ele vai progredir. Às vezes, os caminhos não são tão fáceis, pessoal, mas a gente chega, a gente vai caminhando, a gente não pode desistir, porque, como o Dr. Gadia sempre diz, a gente tem potencial, né, Dr. Gadia? Explica qual é o tratamento que tu faz hoje, Jessie. Eu faço aba e eu tenho acompanhamento neurológico do Dr. Gadia, que eu sou muito grata. Hoje eu durmo, né? Que eu não dormia. Então eu vejo a diferença da Jessie antes e a Jessie hoje. Quando as pessoas me veem defendendo o aba, e elas acreditam que elas não sabem a dimensão de que fez na minha vida. Antes eu não sorria tanto, antes eu me perdia dentro dos meus próprios sentimentos, porque eu não sabia me expressar, eu não sabia o que eu sentia, eu não sabia realmente. E hoje em dia eu sei muitas coisas, eu não sei tudo ainda, tá, pessoal? Mas eu sinto quando eu estou feliz, eu sei que eu tenho metas a seguir, e a gente é outra, eu sou uma nova Jessie. Uma Jessie que deseja que todos os autistas sintam a mesma coisa que eu. Eu não sou egoísta de pensar que tá tudo bem só para mim. Não, eu penso em todos. Por isso que eu sempre defendo o que o Dr. Gadia pensa, não só porque ele é meu neurologista, mas porque ele fala pro bem de todos sempre. Mesmo quando ele é um pouco mal interpretado, porque há todas as interpretações que você imagina. Mas ele vai ser sempre defendido por mim, porque ele foi quem fez a minha vida dar um up, sabe? Eu sempre digo, ele é meu super Dr. Gadia. E tudo bem se as pessoas não entenderem, mas para mim ele é realmente um super-herói na vida. Quem me conhece antes e hoje sabe tudo que eu estou dizendo, sabe?
o quão é importante, quanto ele foi importante a Grazi na minha vida. E eu sou bem sortuda. Isso é um presente eterno para mim. Jessie, tu podia explicar, acho muito interessante essa parte que tu não conseguia identificar os sentimentos que tu tinha, né? Eu tinha muitas crises por isso, porque eu misturava todos os meus sentimentos. Eu não sabia quando eu estava angustiada, quando eu estava em crise, quando eu estava triste. Para mim, eu ficava semanas em crise, e essa semana em crise são perdas que você tem da sua qualidade de vida. Porque se você está em crise, você não tem qualidade de vida nesses dias. Você está num sofrimento muito grande que você não entende o motivo. A coisa principal é, hoje com o ABA, eu entendo o motivo, as causas por que eu estou em crise. E hoje diminuiu muito as minhas crises. Eu falo que o ABA, o meu acompanhamento, a minha família me entender, tudo faz a diferença. Se você não pode ter um tratamento com o ABA, mas você hoje tem tantas informações que você pode, através disso, né, segui-las, então sempre sejam muito atentos às coisas boas que fazem a diferença na vida, principalmente dos seus filhos. Quer falar alguma coisa, Kane? Quero. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que eu estava aqui nessa posição respondendo as pessoas que estão querendo abraçar a Jess. Não sei mais o que fazer, tá todo mundo querendo te abraçar, Jess. Sinta-se abraçado por mim, pessoal. Mas olha, eu tô assim muito, muito feliz, porque a Grazi sempre me falava, você precisa conhecer a Jess, você precisa bater um papo com a Jess, você vai gostar muito dela. E eu quero te dizer uma coisa, Deus escolhe as pessoas corretas, a gente crê muito nisso, para poder partilhar de uma mensagem de inspiração e uma mensagem que vai mudar a vida das pessoas. Eu acredito que o autismo te escolheu para que você pudesse mudar a vida das pessoas, como você tem feito. Entende? Nessa sua mensagem poderosa que você disse. Fiquei emocionada de coração com tudo que você falou. Muito obrigada, Kênia. Eu queria, antes de você ir, dizer que as pessoas elas sempre têm que acreditar que podem mais. Não tem a ver com nada financeiro, e sim deles mesmos. Isso tem que partir de dentro de vocês. Às vezes vocês passam por momentos muito difíceis e vocês chegam a imaginar, nossa, agora não tem caminho para o meu filho, não sei por onde agir. Sempre há um caminho, sempre há um lugar, sempre há um apoio, pessoal. O importante de tudo é o apoio, vocês acreditarem e seguir o que realmente faz bem. Tem tantas coisas por aí que são inventadas, mas o que realmente nos alcança? Essa é a resposta, e essa pergunta e a resposta. O que realmente nos alcança? Antes de tudo, que é feito com cuidado e amor. E aí vocês podem caminhar. Eu posso fazer acho que é a última pergunta, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, Kane, né? Pode, a gente está com um tempo um pouco avançado, mas pode sim, Jess, Grazi, perdão, fazer a pergunta. Só perguntas, a gente vai encerrar. Primeiro, eu queria que a Jess explicasse para o pessoal no qual é o hiperfoco dela, no que ele te ajuda e no que ele atrapalha. E depois nós vamos falar sobre a importância da arte na tua vida, tá bom? Tá bom. Meu hiperfoco é em história, e eu tenho, na história, um interesse muito restrito, que é estudar os Habsburgos, a imperatriz da Áustria. E o que ele me ajuda? Nesses dias de crise, eu tento, nas minhas metas com a minha terapeuta, fazer uma ligação com o que me faz bem para me ajudar nos dias de crise. E eu começo a pesquisar mais ainda, assim, no meu hiperfoco, e isso me traz uma sensação de alívio e bem. Mas o que ele me atrapalha? Eu não sei como parar, Então, às vezes, eu posso começar e, meu Deus, chega 1h da manhã e ainda estou pesquisando em outras línguas sobre a CISP, porque eu já encontrei tudo no português que tenho que procurar em outras línguas. Mas o hiperfoco, ele faz parte de mim. Eu acho que a gente vai aprendendo quando a gente vai crescendo, desenvolvendo a lidar com essas coisas, que você vai separando. Chegou um tempo de eu olhar uma imagem tanto que o livro ficou muito, muito acabado, e teve tempo de eu conseguir ver aquela imagem um tempo a menos. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, vai fazendo a diferença. Tá? É uma coisa muito
interessante, né? Que a Jessie, né, é uma pessoa muito especial, na verdade, ela é um presente, ela foi um presente na vida da Grazi, na minha vida, né? E vai ser um presente na vida de muita gente. E isso vai exatamente ao encontro, né, do que a Temple Grandin fala, né, que é a importância que a gente, principalmente em adultos, né, e adolescentes, adultos jovens e adultos, que nós possamos transformar, né, o hiperfoco em interesses, né, e depois transformar interesses em habilidades. Né? Na verdade, são as habilidades que vão fazer com que a gente possa participar do mundo de uma maneira mais funcional. Né? E a Jéssica conseguiu fazer isso de uma maneira brilhante, né? Tanto é que hoje, né, ela trabalha, né? Ela tem contratos, né? Exatamente devido ao hiperfoco que se tornou um interesse e que agora é uma habilidade dela. É inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? E isso é uma coisa que eu acredito, que nós acreditamos e que cada vez mais nós vamos estar promovendo a arte como um fator de inclusão social, mas no mercado de trabalho, para que esses indivíduos consigam se autossustentar. Isso é maravilhoso. Agora conta, então, Jess, para acabar, conta a importância da arte na tua vida. Aí eu acho isso tão lindo. Primeiro, eu queria dizer que as pessoas têm que olhar para o autista não com dó, não com peninha, mas dizer, essa pessoa é realmente incrível, sabe? Essa pessoa tem potencial. E hoje eu trabalho para uma grife de roupas infantis, chama Hip Chic, e tive a honra também de fazer uma pintura para um grande amigo da gente, né, Grazi? O Arnaldo. Que vai ser embalagem de café da fazenda dele. É a Morada da Prata. Aqui, eu fiz as minhas gotas, que já são uma marquinha minha. Mas essas vitórias minhas, elas não são só minhas, elas são do Dr. Gadia, da Grazi, de todos os autistas. Porque quando um autista se destaca, ele está destacando a pessoa com deficiência, não só ele. Ele está dizendo, aquela pessoa, ela tem deficiência, mas ela é capaz. Ela não é uma pessoa parada, sabe? Os olhos nossos, eles podem ir além. A gente não pode manter um olhar fixo muito tempo, mas a gente pode olhar para todos os ângulos. E quando as pessoas olham para a gente em todos os ângulos, a gente é visto e a nossa luz, ela fica infinita. Isso faz toda a diferença. Gente, essa é a Jess, e a gente poderia falar muito mais aqui, mas acho que a gente conseguiu dar um beijo. Um beijo da cobertura. Desenvolvimento que ela teve em 2 anos. Isso foi durante a pandemia. A gente também tem que agradecer as redes sociais que nos aproximaram, né, nesse sentido, que deu essa possibilidade. Ela também é monitora do Arts and Hearts, ela dá aula comigo no Arts and Hearts, e como ela disse, teve mais 2 autistas que foram contratados por essa Morada da Prata, que é uma fazenda de café, do Arnaldo Pinto e da Carol Felício, contrataram eles para fazer as embalagens do café. Então, eles estão sendo remunerados por isso, e isso não vai acabar por aí. Então, nós temos muitos projetos. Todos somos irmãos de alguém, né, Grazi? Esse aqui é do Thiago, olha que lindo também, né? Então, nós fizemos agora a Semana de Artes aqui em Miami, no Sagrado I Contact Art Week, que ela ganhou o primeiro lugar, com um trabalho maravilhoso, mostrando tudo isso que aconteceu. Tá aqui, a minha tela. Mostra, Jess. E mostra a medalha também, Jess, pra gente. Deixa a gente ver essa sua medalha linda aí. Dela essa também. medalha foi de 2020, mas eu quis trazer ela, porque ela tem tanto significado. E, sabe, quando eu olho para essa medalha, todas as minhas crises, elas são apagadas, porque a gente vê que a gente é mais do que crises em momentos difíceis. Que não é fácil, mas a gente pode. Então, eu vim com ela para vocês todos. Jessie, uma pergunta. Nós temos alguns empresários assistindo a live também, se eles quiserem contratar o seu serviço. E aí, como é que funciona? Depois você passa para a gente o contato para a produção, claro, né? Eles falam primeiro com a Grazi, que é a minha professora, que ela que organiza tudo. Então, combinado. Ela é minha assessora e tudo.
Ela Combinado. tudo. Professora, tu empresária, então é tudo, né? Coração Tá bom, gigante. E muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Jess, por você ter vindo, tá bom? De coração. E vamos voltar outro dia para a gente bater um papo assim, só de 1h30, só contigo, só para a gente aprender, porque eu aprendi muito com você agora. Isso. Exatamente, uma participação especial com ela, tá bom? Vamos combinar. Doutor Gadia, Grazi, um beijo, almocem tranquilos aí, daqui a pouquinho estamos juntos de novo, tá bom? Obrigada.